Ué, então, capítulo 5, a blindagem da aura afetada pelo abandono. Então, vamos aqui à dissertação da irmã Dufour. É dela? É, irmã Dufour. É muito. Eu me identifiquei muito aqui. Com raríssimas exceções, vivemos de uma forma na qual a mente produz uma matéria mental tóxica, extremamente danosa à saúde orgânica e emocional. Essa matéria, além de produzida pela nossa mente, ainda é acrescida das que são produzidas por outras pessoas e demais ambientes. É interessante isso aqui, que ele está falando dos miasmas, né? Forma pensamento. A primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre miasmas foi num livro espiritualista de uma equipe esotérica, espiritual, lá de Portugal. E era uma psicografia do Paulo de Tarso. Eu tenho o livro todo, é do Paulo de Tarso. E ele, os conceitos que ele colocou no livro todo, saiu do lado religioso. Isso aí que me deixou meio impactado. Entrou para o lado consciencial. E ele coloca que a gente, nesse mundo aqui, a nossa nuvem mental do coletivo é tão densa que a gente a toda hora vai produzindo miasmas, formas, pensamentos. A tal ponto que dentro da nossa casa mental tem um montouro de lixo miasmático. E aí ele coloca a necessidade da gente fazer esse trabalho de autovigilância, de autoconhecimento, o orar e vigiar a todo momento. Isso aí era lá antes de 2015 que eu comprei esse livro. Eu não lembro, tem mais de 10 anos. Aí, hoje, esse livro é de 2018, está chegando nessa casa, eu acho que eu comprei esse livro mês passado. Quer dizer, hora nenhuma eu vejo falar de uma forma assim tão objetiva dos miasmas como agora. Não só nesse livro, já li em outros. Mas antigamente ninguém colocava esse lado religioso, esse lado da obsessão, esse lado do diabólico, do infernal, para você ficar coagido e com medo. Então, quer dizer, hoje as coisas estão vindo numa velocidade muito mais rápida e uma mensagem muito mais consciencial do que aquele prisma religioso que vinha, né? Quando eu comecei aqui, eu falei, caramba, eles já estão colocando isso como uma coisa habitual, mas antes nem era tocado. Eu achei gozado, foi porque eu ficava procurando esses livros esotéricos e procurando mensagens que fosse me colocar ali, sabe, assim, uma tranquilidade que só depende de mim. Porque até então, tu fica meio preso. Pô, não depende só de mim. Eu dependo do fulano, do ciclano, das entidades, disso e daquilo. E você não abraça de uma forma real a autorresponsabilidade. E a gente vai falar mais sobre essa autorresponsabilidade aqui. Então, sem noção dessa produção e captação constante, ficamos sujos e não lavamos. Aí ele põe aqui, o que é esse lavamos? Todas as providências que pudermos tomar para subir nosso padrão energético e vibratório são verdadeiros serviços de limpeza dessas colônias de micro-organismos. Podemos mencionar a oração, o passe, a meditação, o shiatsu, o jorei, a comunhão, as bênçãos de forma em geral e as atitudes nobres, como o do perdão, da fraternidade, da misericórdia e tantas outras. Mas ele não fala do essencial, que a gente vai falar ali na frente. Cadê a um? Essas colônias de micro-organismos que têm vida própria e se alojam no duplo etérico, agravando a natureza da áurea, que é o escudo protetor de blindagem contra essas matérias mentais. Se aloja no duplo etérico. O que é o duplo etérico, Carlos? Fala você que pensa.
Então, esse duplo etérico é uma consciência nossa em forma de um corpo, mas é um corpo mental, entendeu? E aqui, eu não sei se é aqui ou se em outro livro que eu li, que você, nesses miasmas, você acaba criando dupla consciência. Você começa a ter a tua consciência aqui na visão material e uma visão distorcida também no ambiente espiritual. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar com uma emergência muito grande, porque a gente fica acostumado a viver a vida como o pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E não é, a gente tem que ter o orar e vigiar a todo momento, né? Então, a áurea, ao mesmo tempo em que é um resultado das manifestações dos corpos sutis, é também a couraça que blinda a interferência vinda de fora ou da mente. Funciona como um escudo com relação às energias externas e uma tela que permite, diante de cada chakra, como um exaustor para as emanações da vida mental. É interessante que ele coloca aqui que é energias externas de uma tela que permanece diante de cada chakra. Então a gente tem que entender, o chakra é um vórtice de energias dentro de nós. Tem 7 principais, mas tem subchakras, milhares. E aí, os chakras, ele pode criar uma frequência elevada ou de baixa frequência, de acordo com as nossas intenções. Não é que isso vai abaixar aquilo, a minha intenção é que vai dar aquele passe para aquilo cair ou evoluir. Então a gente tem que entender que a gente não está aqui num covil de lobos. Não, só depende da gente. Só depende da gente. Então isso tudo é uma aceitação minha, às vezes, de forma até inconsciente. Mas é uma aceitação minha. Então, esses miasmas não vêm por acaso. É uma simpatia, né? O problema é que, assim, esse corpo aqui, a gente lava, a gente cuida, tem uma ferida, você trata, mas nós não temos só isso que ele está falando aqui pra gente. Nós temos uma série de corpos, entendeu? Para formar o agregado, para formar o Carlos, o Manela. Esses outros corpos, a gente deixa por conta da espiritualidade, deixa por conta do passe, do sinal da cruz. Não vai resolver. Não vai. Do mesmo jeito que lava esse corpo aqui, a gente lava o outro. Agora o outro, como é que é? E não vai resolver, a gente vai falar aqui na frente por que não vai resolver. A vida moderna está tão complicada que, mesmo que você faça uma limpeza semanal na áurea, 7 dias depois, dependendo dos fatores emocionais, principalmente, já é necessária uma limpeza. Poucos de nós estamos aptos a viver mental e emocionalmente de maneira a evitar a formação dessa toxicidade astralina em nossa áurea, em nossa mente. Astralina por quê? Porque ela é flexível, ela é volátil, ela é plástica. Então, não é o astral aí, é o mundo espiritual, no qual a gente também habita. Porque tudo é espiritual. Então, a gente tem que trabalhar no plano físico um foco, porque no mundo espiritual a gente vai estar na mão do palhaço, né, mano? Boa noite, Luciano. Boa noite. No mundo espiritual, se a gente não trabalhar essa educação espiritual, esse foco, a gente vai estar na mão do palhaço. E ali tudo é instantâneo, né, mano? Então, vamos para outra página. Todos estamos precisando, no mínimo, uma vez por semana, desse banho energético para nos limpar de impurezas que são capazes, com o tempo, de gerar uma segunda mente na órbita do duplo etérico, ou seja, uma colônia de micro-organismos com vida própria. Estudos recentes no Hospital Esperança, nas últimas 2 décadas, realizados em desencarnados e encarnados que se ofereceram para a pesquisa, no desdobramento do sono, mostraram claramente algumas das características encontradas em mais de 90% dos casos das doenças emocionais decorrentes
da ferida do abandono. Vejamos alguma delas. Desculpa, fiquei assustado isso. Não é? Eu vi, fiquei assustado. Desculpa. Nada. A áurea dos magoados é marcadamente composta por pequenos espinhos, saliências pontiagudas que irradiam um forte campo de energia com coloração marrom avermelhado, com acentuada intensidade de calor. Observa-se que, durante o contato dessas pessoas nos seus relacionamentos diários com amigos, familiares e afetos em geral, essas agulhas começam a emitir um fulcro, ou o que sustenta, no caso, né, um fulcro rotatório no sentido anti-horário, criando uma couraça no tom marrom. Esse movimento indicava recolhimento, abstração, autovitimismo e autoflagelação com as ofensas recebidas. Os efeitos danosos decorrentes podiam ser percebidos no corpo físico em forma de irritação, desvitalização, sufocamento respiratório e aumento da tristeza. Isso aqui, eu me identifiquei muito nisso, que às vezes eu até me sinto assim pesado e me sinto assim com problema de respirar. Aí eu tenho o hábito de respirar muito fundo, prender e soltar devagarinho. E eu faço isso umas 3 a 5 vezes e melhora muito. E isso aí nada mais é do que esse miasma que cristalizou essa situação que ele coloca aqui, e que na hora que aquele agente, que é o gatilho, entra em cena, aquilo ali vai e volta de uma forma cíclica, né, a esse comportamento desarmonioso, desregrado, né? Eu vejo isso aqui com a minha esposa. Ela tem uma facilidade de... Mas não é ela, sou eu. Ela é como diz os ascensionados, a tua esposa está fazendo um excelente papel de agente para te transformar. Aí tu fica assim, porra. Mulher chata. Mas não é ela. Mas não é. É ela. Sou eu. Ela está ali passando um papel, se não fosse ela, seria outra. Com certeza. Seria outra. Porque ela está vindo na situação para machucar ou para mexer aonde eu estou fragilizado, aonde eu não trabalho, e aquilo ali, para mim, é uma zona de conforto, né? A áurea dos carentes foi examinada e foram constatados pequenos buracos ao longo de toda a sua estrutura, que facilitavam a entrada da toxicidade do ambiente externo e a de outras pessoas. Com observações mais detalhadas, notou-se que naqueles orifícios existia uma força de sucção que puxava para dentro tudo que encontrava. As áreas do intestino e do estômago eram as mais afetadas, uma vez que era ali descarregado tudo que era sugado de fora. Eu já tive até uma úlcera duodenal. Hoje a diabetes, muita gente fala, tu comia muito açúcar? Eu falo, não, eu era muito nervoso e sou. Porque eu tenho certeza, minha diabetes não é da alimentação, do meu sistema nervoso desequilibrado, né? A áurea dos solitários se parece com uma pele de jacaré, com placas duras e serralhadas, que incham quando os níveis de solidão causam muita dor. Igualmente, nesses gomos energéticos, pode-se perceber a presença de uma força de sucção, com a diferença de que os materiais tóxicos absorvidos são enviados diretamente à região do cérebro, interferindo drasticamente nos neurônios e no sistema nervoso. Aí, ó. A áurea dos portadores do medo crônico parece uma pele recoberta de acnes inflamadas, que inflam e desinflam segundo o ritmo do movimento respiratório,
Ela emana uma energia quente de cor alaranjada intensa e não absorve a matéria tóxica do ambiente. De outros ansiosos, ao contrário, ela a tritura como se fosse portadora de um filtro. E enquanto isso ocorre nos ansiosos, uma dose muito elevada de energia vital é utilizada na tarefa de trituração, causando sobrecarga no sistema de forças e diversas dores físicas, a caminho dos quadros de fibromialgia e formação de bolsões energéticos. Aí ele coloca aqui o que são esses bolsões energéticos. Os bolsões energéticos são núcleos de energias negativas que se formam em certas partes do corpo em função dos sentimentos ruins, como mágoa, raiva, tristeza, etc., e que, se permanecerem sustentados por estes sentimentos por muito tempo, provocarão doenças físicas e psíquicas. E provocarão também karmas, que depois você vai ter que reencarnar, não para pagar um débito, alguma coisa, e sim para transmutar essa energia que é em cima desses sentimentos que cria aquela situação. Você vai ter que trabalhar, e esses sentimentos vão ser trabalhados como? Interagindo de uma forma lúdica no teatro físico. E ali você vai trabalhar essa transmutação de energia densa para energia luminosa, né? Então vamos continuar. As auras nesse estado são responsáveis por um ônus adicional nas nossas lutas interiores, uma vez que espiamos a dor do abandono e sentimos um profundo desamparo na vida. Somente com uma dedicação constante ao progresso de educação emocional, focado na amorosidade, é que obteremos melhores condições no campo energético para realizar a desejada blindagem. Até que isso aconteça e possamos recolher frutos mais expressivos da nossa melhora interior, sugerimos que se faça o estudo e a prática do Pai Nosso, como nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 2. Tem todo um roteiro lá interessante que você vai entendendo. Cada frase, né? Ela não sabe. Sei lá, eu li até, ali vi, mas o que eu acho, sabe, aquilo ali te leva a esse lado de você ficar cultuando o externo. Porque você cria um Deus que não está ali, não está logicamente, claramente dentro de você. E Deus está em mim, mas Ele não atua em mim porque eu não dou atenção. Eu não sigo as regras. Não é porque me abandonou isso. Não, é uma porta fechada onde a maçaneta está do meu lado, não está do lado de lá. Mas, Paulo, você é melhor do que falar. Não, sim, sim. Mas aí, isso é que me fez procurar livros à parte para eu entender com uma clareza muito maior. É por isso que eu quero dizer. Não é você falar da boca para fora. Não, sim. Não, você é como o Valdemir falou. Se você for ver cada explicação, eu estava vendo nesse show, ele explicando cada sentido do Pai Mas Nosso. quando você puxa a responsabilidade para você... Não precisa fazer o Pai Nosso. Quando você puxa, você não cria... Não, melhor, lógico. Você não cria um hiato ali, um espaço que pode entrar depois a dúvida, porque depois tu começa assim, teu namorado te larga, tu perde o trabalho, aquilo tudo vai criando esses miasmas dentro de nós. Na autorresponsabilidade, não, eu criei. Não tem Deus, não tem eu criei. Então, quer dizer, é esse tipo de situação para blindar a entrada de miasmas, que começa como pensamento e depois cria-se forma dentro da nossa casa mental. Leva a sério essa Pai questão. Nosso tem isso, eu não estou conseguindo ver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade.
Isso tudo está dentro de Mas mim. a nossa vontade, do jeito que eu vejo, é, por exemplo, eu ter conhecimento do que ele ensinou e eu colocar em prática. Sim, Mas você já isso fez aí é o isso? produto pronto. A gente está em evolução. Quando a gente fala fazer sua vontade, a gente cria um hiato aí nessa autorresponsabilidade, porque Para mim, não. fazer sua vontade, sabe o que é? É aceitação. Não, eu não É aceitação, mas aceitação não é irresponsabilidade. Quer falar alguma coisa, não? Não. Não. A aceitação não é irresponsabilidade. Entender que aquilo que aconteceu não foi por acaso, não foi Deus, foi a minha necessidade. Mas eu vejo por outro lado, desculpa, Não. não estou dizendo que você está errado, não. Não, sim. Não sou o dono da Eu verdade. vejo assim, eu tenho que buscar o que foi ensinado, porque aí eu vou estar fazendo a vontade dele. Mas vai depender de mim fazer essa vontade dele. Sempre. Então pronto. Mas aí que tá, não tem a vontade Aí dele, eu tá falei, ele ele dentro da falou senhora. também. Como é que é? Não tem a vontade dele, tem a vontade dele dentro da senhora. Não, Aí sim, isso mas que é eu acho difícil eu vejo entender. Aqui é coisa de você procurar o caminho e tentar colocar em prática. Mas procurar o caminho é essa expansão de consciência. Então, eu vejo Não tem que- caminho místico, tem um caminho que eu faço. Eu acho assim, depende de quem está orando, de como está vendo essa colocação aí. De ver assim, Não. tudo está na mão de Deus. Às vezes eu vejo um comentário fica tranquilo, está tudo na mão de Deus. Isso é ridículo. Mas, Deus, claro, aí é que não dá. abandona ninguém, mas depende de nós. na grande maioria, esse pensamento vai ser o Mas que eu tô vai, conversando a aqui. maioria vai tomar esse caminho. Eu estou conversando, me colocando, eu estou conversando com pessoas que estão no mesmo... Não, sim, mas por isso que a gente está aqui, que eu estou falando isso. Se tivesse alguém que eu não ia tocar nesse assunto. Então vamos continuar. Será onde que eu parei aqui? No Evangelho. Aqui a passagem do Evangelho. Os Espíritos recomendam que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, com efeito sobre a mais singela forma. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé no ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então, vamos deixar para lá os comentários. Não, claro, já foi comentado e agora é em outro momento, senão a reunião não vai seguir. Vai em frente. O estudo atento das anotações desta obra vai oferecer conteúdo que vão ajudar em uma meditação mais profunda para que a oração dominical seja feita em forma de técnica de equilíbrio energético, produzindo maior vigor para o campo áurico. No mundo... Quer falar alguma coisa? É aquela questão, né? A gente não aprendeu o técnico, a gente aprendeu o pedir. É exatamente Então, isso. quando tu vai para a parte técnica, a tua compreensão passa a ser outra, né? Entendeu? Você sai de uma vida religiosa, aonde você não estuda, você é o piolho da cabeça do pastor, do palestrante, do padre, de tudo. Aí ele vem falando para você produzir que seja feita em forma de técnicas de equilíbrio energético. O cara vai ter que primeiro trabalhar o que é energia, como é que se equilibra isso, vai ter que entrar para o lado da física. Agora, aí quer dizer, que isso não... Agora ele finalizou aqui, mas deixa o leigo meio perdido. É porque muitos não conseguem acompanhar esse raciocínio devido ao que aprendeu até agora. Então, o momento é de transição, né?
Até você entender essa parte científica aí. Infelizmente, aqui no Brasil, nós ficamos presos só à religião. Ó, a doença, o que eu manifesto ali na frente, depende só da fé eu de mim, eu em mim. A gente é educado nessa vida física pela ciência, que vem um doutor e fala, ó, o que tu tem não tem cura. E aí você fica abaladíssimo. Você vai morrer. O que tu tem que fazer isso tudo, gastar um bolão de dinheiro e não sabe se vai dar certo. E aí, como é que você fica ali se você está descapitalizado? Aí aquilo ali é uma crença que já te colocaram ali. Porque assim, aí vai estar um ali. Não, eu me curei. Eu fui na igreja evangélica, eu fui na igreja católica, eu fui lá na Corimba. Eu, com a força do meu pensamento, eu mesmo, eu me curei. Aí o médico vai falar, mas você é um caso isolado e você não entra para a estatística, porque continua sendo uma doença que não tem cura. Então, como eu estava falando aqui, que às vezes pode ser até grosseiro, o problema dessas crenças é o seguinte, é como você querer plantar uma árvore tropical no deserto do Saara. Vai morrer sempre. Você pega a energia lá, que você, da tua seita religiosa, do seu grupo social, da tua fé em você mesmo, que é a árvore tropical, e planta no deserto. O que é o deserto? A fé pequena. Porque você está acreditando no externo e cria esse hiato, cria esse miasma e aquela construção ali na frente você não vai cocriar. Porque houve aquela falta de fé. Isso aí eu não estou dizendo que eu sou assim. Não quero que... Isso aí são mensagens espirituais que colocam que a nossa falta de fé é que faz a gente adoecer e, de repente, desencarnar por causa daquilo que colocaram ali. Agora, se a gente visse aquela mensagem, não se aprofundasse, continuasse na fé de que eu sou Deus, que eu faço o meu futuro e vivesse a vida normalmente, esses ascensionados falam que nada ia acontecer conosco. Mas isso aí é uma posição hierárquica consciencial elevada, né? E ele falou que nós estamos caminhando para esse local, aonde essa possibilidade dessas crenças limitantes vai ser cada vez vai ser mais sutil. E esse poder energético que temos vai ser mais trabalhado, mais consolidado no nosso psiquismo. Quer dizer, são teorias ou realidades que eles colocaram e que, com o aprofundamento do estudo, os irmãos vêm trazendo essa mensagem cada vez nova, atualizando, reciclando, aí quando vê, bate lá. Como é o caso dos miasmas, que ninguém nem falava, tudo era espiritual, tudo estava nessa crença do externo, e hoje não, é produção tua, é responsabilidade tua, e também é responsabilidade tua de mudar a tua forma de ser, e aí você põe aí na internet, aí no Google, transformação, harmonia de energia, eles vão te dar a prática, tem banhos, tem cristais, tem rezas, tem uma porção de coisas. Aí você vê o que você se afina, porque isso tudo é que nem você falou da água magnetizada. Falou, isso aí é poderoso, mas vocês não têm fé, não cura nada. Isso é muito poderoso, mas não tem fé, vai beber como água e vai descer como água. Então, quer dizer, o que é o banho, o que é os cristais, tudo é uma âncora para você se agarrar ali e continuar caminhando.
continuar ali, mas você precisa dessa bengala para caminhar, porque sem ela tu estaciona, tu para. Leu o anterior, esse trecho com ele. O estudo atento das anotações desta obra vai oferecer conteúdo que vão ajudar em uma meditação mais profunda para que a oração dominical seja feita em forma de técnica de reequilíbrio energético, produzindo maior vigor para o campo áurico. Aí ele continua. No mundo físico existem vários estudos e técnicas recomendando a aplicação da oração do Pai Nosso, correlacionando cada parte com um chakra. O aprofundamento do tema poderá ensejar uma iniciativa oportuna de autodefesa psíquica e energética de raro valor. Além disso, a referida limpeza citada no início do texto contribuirá também com uma saúde espiritual melhor. A aplicação contínua, seguida das mudanças interiores necessárias. Que mudanças interiores necessárias são essas? Se está ruim, é quebra de paradigma, parar com padrões de crenças limitantes. Aplicação contínua seguida das mudanças interiores necessárias. Vai alterar o padrão vibratório, criar imunidade e força para a caminhada ante nossas provas e aprendizados. Que assim seja. Lê o texto em casa, trabalho de casa. Lê. Que pediu o Valdemir para fazer a prece inicial. Todos nós juntos vamos agradecer a Deus, né? Mais uma reunião, mais um encontro, né? E assim, a gente começou de forma muito interessante, né? Esse é o objetivo, que a gente consiga acreditar de verdade, né? Não limitarmos aí o nosso a esse pedido, esse Pai Nosso que sai sem nenhum sentimento, ou qualquer situação que a gente faça sem um sentimento, porque nós é que precisamos mudar, né? Esse padrão de energia. Então, que a reunião possa continuar transcorrendo nesse clima de boas mensagens, né? E que chegue a muitos. Esse é o nosso desejo, especialmente os mais necessitados, né? Os que se sintam mais enfraquecidos. E que a paz de Deus permaneça sempre junto a todos nós. Que assim seja. Tem um livro esotérico eu tenho uns 3, né, dizem que é ditado pelo próprio Cristo, que ele fala: eu nunca faria uma prece para ser como símbolo, para ser como orientador, porque ali eu ia amarrar um tipo de sentimento, e são muitos tipos de sentimentos que tem que ser trabalhado. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, sabe que tem até uma certa coerência? Então, vamos lá, estamos no Mediunidade. Não, como é que é? O título Mediunidade. Não, Filosofia da Mediunidade. Filosofia da Mediunidade, capítulo 7, capítulo 57. Idade para exercitar dons. Idade para exercitar dons. E isso aqui é relativo à questão do Livro dos Médiuns, capítulo 18, pergunta 221, item 8, subitem 8. Então, vamos lá. O 8 está aqui, deixa eu ver, a pergunta é essa mesmo. Para mim, Item 8 está aqui. Então, capítulo 18, que é dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, vamos à 8ª pergunta, subpergunta. Em que idade se pode ocupar sem inconveniente de mediunidade? Em que idade se pode ocupar sem inconveniente de mediunidade? Não há idade precisa, tudo dependendo
inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. E da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência do corpo, inexperiência da criança, dando o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. E isso acontece muito, né? Pelo menos acontecia, né? Quando eu era garoto, toda hora tinha aquela brincadeira do copo, da seta, disso, daquilo. Eu nunca participei. Mas quem participa muito é mulher, né? Um bicho curioso é mulher, né? A minha mulher já participou, as minhas colegas participaram. Eu nunca tive vontade de ir lá. E olha que eu ia a centro de Umbanda, de Candomblé, era para eu estar ali mais interessado, vamos ver. Não, eu nunca tive vontade. A mulher quer saber se vai encontrar o marido. O nome do namorado. Não, e minha mulher falou que foi interessante que minha mulher falou que estava ali fazendo a brincadeira e de repente alguém incorporou, não sei, foi um negócio desse e falou: vocês estão achando que isso é brincadeira, hein? Parem já com isso. E aí todo mundo saiu, todos se burrando, né? Então vamos aqui ao que o Miramês vai dizer sobre essa subpergunta 8. Certamente que não vamos colocar em exercício mediúnico uma criança, só porque apresenta mediunidade aflorada. Certamente ele, né? Porque tem muito lugar, ainda mais casas de candomblé, tem muita criança ali trabalhando, né? E qual a inteligência? Podemos muito bem encontrar crianças excepcionais no raciocínio, marcando assim uma inteligência, por vezes, suplantando até mesmo a dos adultos, porém, não se pode, por causa disso, colocá-la em lugar de destaque na política, na ciência e mesmo na religião. É bom que se entenda que ela está em formação, que ainda é preciso que se desenvolva outras qualidades, juntando com experiências rumo aos deveres a assumir. É fato comprovado que existem muitos adultos que não chegaram a tais responsabilidades também, embora capazes de atingirem e servirem de orientadores em quaisquer campos relevantes. Em muitos casos, em nações tidas como desenvolvidas, a herança é que marca os sucessores, e esses ocupam cargos de alto comando por pertencerem à família. Existem adultos que têm menos valores morais que certas crianças para os cargos que ocupam, porém, não é com isto que se deva colocar criança nos seus lugares para orientar os adultos. Valores espirituais não se herdam, conquistam-se. São frutos do tempo que agem em tudo pela vontade de Deus. Tratando-se da mediunidade, é preciso que os dirigentes das casas espíritas tenham bom senso na verificação do desenvolvimento da mediunidade, devendo colocar cada pessoa em seu devido lugar ao qual foi chamada, na disposição dos seus dons e nas qualidades dos seus valores morais. Com todos os valores que a criança possa apresentar, ela, já falamos em mensagens anteriores, é como a plantinha que merece cuidado. É preciso cultivar nela a espontaneidade como fato natural e nunca violentar nem entregar deveres maiores do que ela possa executar. O cultivo da mediunidade não tem realmente idade, contudo,
é necessário que se entenda o modo de cultivar a faculdade na criança. Se por vezes aparecer uma criança nos seus primeiros anos escrevendo mediunicamente coisas belas e se falando da literatura espírita, isso pode ser um incentivo à vaidade de certos pais que ainda não compreenderam a verdade, em querer que seus filhos façam o mesmo. E se forem recusados pelos orientadores das casas espíritas, eles possam a fazê-lo em seus lares. Isso é muito perigoso. O lar não é lugar de reuniões espíritas nem para adultos. O que se deve fazer em casa, com muito proveito, é o culto do Evangelho, constituído de leituras edificantes, fluidificação de água, comentários e orações. Agora a letrinha melhorou, já está maior. Não apoiamos de modo algum forçar as crianças a entrarem em intercâmbio com os espíritos. A violentação pode abrir caminhos para a entidade das trevas, cujo trabalho, por ignorância, é criar perturbação onde são chamados. Sabemos que existem muitos velhos com a mentalidade de criança. Para esses, falamos que devem ter cuidado nas suas investidas de querer desenvolver mediunidade. Também existem deficientes mentais querendo desenvolver dons e fazer uso de mediunidade que não existe. Eis aí um campo de maiores perturbações. O cuidado deve ser norma dos espíritas. A vazão maior que se deve dar nas casas espíritas é ao trabalho da caridade, ao estudo, para que se tenha força de fazer a renovação da conduta. Deve-se procurar desenvolver o dom de amar a Deus em todas as coisas, o dom de perdoar, o dom de trabalhar, o dom da alegria, e que a educação seja, para todos, caminho de destaque para a vida e pela vida. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Éfeso. Vou repetir aqui que ele não diz quando é que começa a mensagem do Paulo, então vou ver aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Cristo. Éfeso 4,13. Ficou meio... Eis aí o ministério do trabalho com Cristo. Precisamos chegar à idade, à estatura de assumir as responsabilidades de trabalhar com Jesus. Crianças são crianças, precisam de preparo para este investimento de ordem espiritual. É preciso que cheguem à plenitude do amor e do conhecimento da verdade, para que sejam árvores de bons frutos. A mediunidade valiosa é aquela que mostra em seu exercício os valores do Evangelho redivivo, quando o que serve de instrumento dos espíritos possa pregar a boa nova do reino por todos os meios, mas a edificação melhor de todos esses valores é pelo exemplo. Que assim seja. Então, terminamos a leitura de hoje. Porque ele fala aqui coisas que é normal em algumas religiões espiritualistas, né? Não é aqui. Não precisa.
Então vamos todos juntos unir o pensamento, mentalizando a imagem do Mestre Jesus e vamos dialogar com ele. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui, agradecemos por esse banquete espiritual aqui já depositado e que todos nós possamos estar saciados de tanta coisa nova, de tanta mensagem libertadora. E por isso aqui só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando ao término desse encontro. Vamos voltar a colocar na mente a imagem do Mestre Jesus e vamos voltar ao diálogo com ele. Mestre, agradecemos por mais essa tarde e noite de estudo, que possamos estudar, se aprofundando cada vez mais nos conceitos que ainda não entendemos, foi falado, estudado, mas não consolidou na certeza, que possamos dar prioridade a esses ensinamentos para que ele possa servir de parâmetro para o meu proceder no dia a dia. Que a paz seja resultante na consciência de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai que habita a nossa casa mental, o nosso ser, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem? Tudo bem, dona Denise? Tudo bem. Luciano, tudo bem? Tudo bem, dona Emília? Manel? Tudo bem, graças a Deus. Ademir, comigo também, graças a Deus, tudo bem. Tem uma comunicação? Não sei se eu vou conseguir ler, vai estar meio complicado para ler. A forma mais simples de se transformar a energia é pelo pensamento. E se esse pensamento é usado na forma de oração, a transformação será mais efetiva e proveitosa. Orar é modificar para melhor o teu ambiente mental.